Muito bom dia nesse início de semana, segundona. E começamos agora o programa RF com você para todo o Brasil. E o tema de hoje é o perigo causado pelo escorpião. Casos de picadas que levam até a morte têm aumentado na região de Campinas. Já pode mandar seus comentários com a hashtag RF com você em todas as redes sociais. Você também já pode fazer uma selfie, uma foto bem bonita enquanto nos assiste. Mande pra gente, vai em frente agora à TV e faz o clique, sua foto pode aparecer aqui hoje, viu? Lembrando que estamos ao vivo e seguimos assim até a 1h da tarde. E eu já quero convidar você para curtir a página do Facebook da Rede Família. Entra lá, facebook.com/Rede Família Oficial, vai aparecer exatamente como está aqui, basta clicar em curtir. Curtindo, gente, todo dia, como você vê, tem conteúdo para você. Você pode compartilhar, comentar, curtir todas as nossas postagens. Quero receber as suas opiniões também. Tem alguma dúvida sobre o tema de hoje, escorpião? Manda no nosso WhatsApp, coloca na tela, já está aí, 19 97102 4854. Marca esse número na sua agenda telefônica, você vai mandar a foto sua por esse número também. Bom, tá curioso para saber o que vai ver hoje aqui, né? Então, olha só. Os casos de morte envolvendo escorpiões. 3 crianças morreram em Piracicaba, Americana e Limeira, no interior de São Paulo. Como os moradores dos bairros mais afetados estão se virando diante do problema? A denúncia de um telespectador sobre o outro lado dessa história. A falta de respeito da própria população que joga lixo e entulha em locais impróprios. Em Valinhos, a Secretaria de Saúde criou uma campanha para alertar sobre o aparecimento dos escorpiões. No estúdio, as dicas de um especialista sobre os cuidados após uma picada. Tem ainda as principais notícias do dia. E em nosso quadro especial, como conseguir a sobrancelha perfeita com maquiagem. O RF com você está apenas começando. Assunto interessante hoje aqui, fique ligadinho na tela da Rede Família, comenta nas redes sociais. Você já segue a rede social da Rede Família? Ainda não? No Facebook o endereço vai aparecer aí na sua tela. Segue a gente lá, Rede Família Oficial, basta clicar em curtir, dar o like aqui, ó. Todo dia tem conteúdo novo postado para você. Você pode compartilhar, curtir, comentar, fazer o que você quiser. Eu já dei meu like lá. O Instagram é um bebezinho, @canal Rede Família. Nos segue lá também. E hoje eu quero muitos comentários na hashtag RF com você. Se você quiser me mandar uma mensagem, é só escrever com a hashtag RF com você. Se você quiser nos mandar uma foto bem bonita, pode fazer isso pelo WhatsApp. O número vai aparecer aí na sua tela. Anota na agenda, não esquece do seu nome e cidade. Vai agora em frente à TV e faz o clique. Eu vou mostrar aqui no final do programa. Bom, a gente vai falar agora de um caso que vem preocupando muita gente e já fez vítimas fatais, inclusive. São as ocorrências por picadas de escorpião. E tem caso aparecendo em toda a região de Campinas, viu? Em Americana, por exemplo, já são 201 casos de pessoas picadas por escorpiões esse ano. A prefeitura de lá começou na semana passada até um mutirão de limpeza na cidade. No mês passado, um menino de 2 anos morreu depois de ser picado por um escorpião. Em Campinas e Limeira também tem casos. A gente preparou alguns números, vamos ver aqui na tela, pode colocar. Olha aí, ataque de escorpião em Campinas. Em 2015 foram 134 casos, 2016 208 casos e em 2017, de janeiro a julho, 88 casos em Campinas. A próxima tela são dados de Limeira. Em 2015, olha, maior incidência do que Campinas, hein? Foram 416 casos, em 2016 aumentou 545 casos e em 2017, de janeiro a julho, 227 casos. Dados impressionantes, né? E em Valinhos, mesmo com poucas ocorrências até agora, a Secretaria de Saúde fez um alerta à população. É que os animais encontram facilidade ao procurar abrigo dentro de imóveis residenciais. Vamos ver na reportagem. Um animal pequeno no tamanho, mas que oferece riscos enormes. Na região de Campinas, só no mês de agosto, 3 crianças morreram depois de serem picadas por escorpiões.
O último caso aconteceu na semana passada em Piracicaba. Giovanni Cordeiro Trevelin, de 9 anos, foi picado no momento em que calçava o tênis. A família procurou atendimento médico, mas o garoto não resistiu. Na região de Campinas, o escorpião marrom e o amarelo são os mais comuns. Os escorpiões que têm interesse, que causam acidentes, é o escorpião amarelo e o escorpião que é chamado de marrom ou preto. O escorpião amarelo é mais perigoso, ele tem sido envolvido mais frequentemente em acidentes graves e até com morte. Como os escorpiões são animais com hábitos noturnos, durante o dia buscam abrigo em locais úmidos e escuros. É aí que mora o perigo, já que os sapatos no chão acabam virando uma ótima opção de esconderijo. Para reforçar os cuidados básicos à população, Valinhos divulgou um alerta. A cidade registrou somente 3 casos de janeiro até agora. De acordo com a médica das zoonoses, os cuidados em casa podem ajudar e muito na prevenção. Bom, assim, o perigo muitas vezes ele está ao redor da casa já, porque se a pessoa deixa materiais de construção, lixos acumulados, tijolos, telhas, latas, esses materiais podem albergar, o escorpião vai ficar escondido lá. Durante a noite ele sai e durante o dia ele fica escondido e é aí que ocorrem os acidentes. Mas dentro da casa ele pode entrar também, como também entram as baratas. Na verdade, ele é um predador de baratas. Então, uma casa que tem baratas é uma casa com risco para escorpião também. Então, como que a gente pode evitar? Os ralos são super importantes, porque assim como as baratas, ele pode entrar pelo esgoto, então ralos tampados, ou pelo menos colocado um peso em cima. As portas, ter aquele rodinho embaixo para evitar que o escorpião venha entrar. As telas em janelas, porque apesar de ele andar no chão, eventualmente ele pode subir paredes que são mais rústicas. Então as telas são importantes também. Outra coisa que às vezes acontece é você ter o espelho dos interruptores de luz soltos e ele se esconder lá dentro. Em Valinhos, a prefeitura montou uma força-tarefa para recolher de casa em casa materiais sem utilidade e que possam facilitar a presença dos animais. A especialista ainda alerta: é preciso agilidade se a picada for constatada. Quando a pessoa é picada, dói bastante no local e ela sempre deve procurar o serviço médico. Muitas vezes, assim, é possível você lavar o ferimento na hora, é bom isso, mas não é essencial. Procurar o serviço, no caso de Valinhos, a UPA, para que seja feito, ver qual é o nível de gravidade que está lá e qual vai ser a necessidade de tratamento. Bom, agora eu quero então receber aqui o secretário de Saúde de Limeira, Dr. Gerson Hansen Martins, para falar sobre esses casos. Boa tarde, doutor. Bom dia ainda, né? 11h42. Bom, se você tiver alguma dúvida, pode nos mandar, viu? Coloca o WhatsApp na tela, produção 19971024854. Seja muito bem-vindo aqui no estúdio do RF com você. Infelizmente, no mês passado também houve uma morte aqui em Limeira, né, doutor? Infelizmente, era uma criança e esse grupo de risco por acidentes por escorpião é o grupo de risco que tem mais mortes, ou seja, as crianças têm uma tendência maior a morrerem e principalmente as crianças abaixo de 7 anos de idade, se tivéssemos que dividir por faixa etária. Por quê? Porque o veneno, ele é mais, vamos dizer assim, é mais forte nessas pessoas porque a área corpórea deles é menor. E idosos também, né? Idosos também. Idosos, na região, nas mortes que nós fomos investigar, nós não temos idosos, mas temos mais crianças. E por causa da característica que tem o escorpião, né? Ela esconde em locais... a gente tem que saber que ele é de um habitat noturno e nós somos de hábitat diurnos. Sim. E às vezes os pais têm o costume de deixar a roupa das crianças no chão ou de penduradas atrás de portas, ou às vezes encosta o bercinho da criança na parede, ou às vezes deixa o sapatinho da criança para fora de casa. E como o escorpião é de hábito noturno, ele vai e habita esses locais. Ele vai procurar o lugar mais escuro para ficar, né? E geralmente também dentro de sapato, né? Principalmente, esse caso dessa criança que faleceu em Limeira, o escorpião estava dentro do sapato. Então a gente recomenda para que os pais, principalmente os pais com filhos pequenos, antes de vestir o sapato da criança, devem checar ver se não tem nada dentro do sapato. Doutor, ainda que a casa, nunca surgiu um escorpião na minha casa, ainda assim eu preciso estar atenta? Preciso estar atento porque como o escorpião,
ele se alimenta de baratas, consequentemente ele também vive em galerias de algas pluviais. E se o ralinho da casa não estiver fechado, ele pode entrar pelo ralinho da casa à noite e realmente causar problemas no outro dia. O certo, então, é tampar o ralo sempre, né? Sempre manter o ralo da casa sempre fechado. E ele também costuma vir pela parte elétrica da casa. O interessante é a pessoa sempre ter o espelho, né? Isso, exatamente. E também nunca acumular no quintal da casa restos de material de construção, que é muito frequente. Às vezes a pessoa começa uma reforma na casa e não termina aquela reforma, às vezes ele atrasa por algum problema e aquele resto de material de construção ali é um habitat adequado para ele. Um outro local também, ele se acumula em restos de folhas e restos de madeira velha também. O quintal tem que ser totalmente limpo. A gente já não pede para ninguém deixar vasilhas por causa da dengue, agora para ninguém deixar material de restos de construção, porque realmente ali é um berçário satisfatório para o escorpião. Ou seja, manter sempre limpo. Um Só outro que temos problema. um problema aqui em Limeira, inclusive, das pessoas terem esse costume de jogar lixo, entulho. Vamos mostrar até uma denúncia de um telespectador que nos mandou aqui para mostrar. A prefeitura vai lá, faz a limpeza, só que a própria população vai lá e suja de novo, né, doutor? Infelizmente isso acontece em alguns bairros periféricos da cidade. Acho que outro ponto que a gente deve dizer também, muros. Às vezes os muros eles são construídos e a pessoa às vezes não reboca o muro. Quando quebra cria frestas no muro, o escorpião também procria nessas frestas dos muros sem reboco. Então são todos locais que a pessoa deve estar muito bem preparada para evitar que ele habite nesses locais. E normalmente, pelo tipo de reprodução dele, existem muitos escorpiões. Uma fêmea, na primeira ninhada, ela dá 20 filhotes aproximadamente. Então você imagina, de 1 vira 20, de 20 vezes 20... Inclusive, o senhor está falando dessa procriação, não precisa do macho, né? É algo interessante no escorpião, né? No escorpião amarelo, que é o escorpião que mais causa problemas e que mais mortes causa na nossa região, realmente não é necessidade do macho. A reprodução é chamada de partenogênese. O que é isso? Apenas o óvulo é capaz de gerar um indivíduo adulto. Então, na realidade, não tem macho na espécie amarela. Se é que podemos dizer assim. E os filhotes, quando nascem, eles não é um escorpiãozinho pequeno, ele sofre algumas mudas. Então, ele tem um outro formato, não tem o formato da mãe de 4 patas, com aquela cauda alongada própria do escorpião. Ele vai sofrendo algumas mudas até se transformar no indivíduo adulto. Bom, já que você tocou nesse assunto, na internet nós encontramos vários vídeos sobre a procriação do escorpião. Podemos ver, produção, está no ponto esse vídeo? Podemos soltar? Vamos lá, então. Ó, gente, a mamãe escorpião ela pode botar de 20, de 8 a 20 filhotes. Aqui, nesse caso, essa tá com 20 filhotes nas costas. Existe um mito que as pessoas também comentam que os filhotes matam a mamãe. Isso é mito, isso é mentira. Os filhotes não matam a mamãe. Um escorpião dessa daqui, ela pode dar cria várias vezes. Ela vive em torno de 3 anos e meio a 4 anos. A ciência prova isso. Esse aracnídeo, nas espécies dos aracnídeos, dos escorpiões, são, para quem não tem o conhecimento, no mundo eu acredito que passa aí das 1.300 espécies de escorpiões. Aqui no Brasil, esse escorpião aqui é o mais letal. Ele é muito venenoso. As suas toxinas, para criança ou idoso, pode matar com facilidade. Uma investida do escorpião desse daqui, você tem que procurar o tratamento médico com urgência, porque é muito perigoso. Ele se torna mais perigoso que as próprias serpentes aqui da nossa região. Então, em caso de acidente com a criança ou idoso, tem que tomar cuidado rápido, porque tem que correr para o hospital rápido, porque nas primeiras 2 horas as reações são muito grandes, pode ser que chegue a óbito, principalmente criança, por falta de respiração. Isso aqui causa muita dor. Também ele pode matar por asfixia, a pessoa pode morrer por falta de respiração. Então, é uma toxina perigosíssima. E doutor, o que esse moço fez no vídeo, jamais fazer com o escorpião vivo, né? Por favor. Quando encontrar um escorpião em casa, o que deve fazer? Esse escorpião deve ser morto e deve ser morto com um sapato. Nada de querer pegar com luvas grossas, porque a picada dele atravessa as luvas, mesmo as grossas. Então, não tentar pôr a mão nesse escorpião.
Na verdade, o escorpião, ele não ataca, né? Não. É um animal carnívoro, ele não tem a capacidade de nos atacar, ele não é agressivo. Mas ele sempre ataca na defesa, quando a pessoa faz o quê? Põe a mão nele sem querer. Quando for pegar entulhos do quintal, porque a gente recomenda que limpe o quintal. Alguém vai limpar o quintal de que forma? Com as mãos. Nunca. Tem que colocar a luva. Pá. 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 Nem com luva. Nem com luva, porque Indicado mesmo a pá. luva grossa, a picada dele é tão forte que ela consegue ultrapassar a luva e consegue injetar o veneno. Então, usar pá. Mesmo as pessoas, quando varrerem o quintal, existem árvores e folhas de árvores, usar a pazinha para colocar dentro da sacola de lixo. Nunca pegar aquelas folhas com a mão, que é o costume que a população tem. Quando varre, às vezes varre calçada, pega aquele material de calçada com as mãos. Ali é um lugar também que pode haver escorpião. Ou seja, vai prevenir e acaba sendo atacado, né? Doutor, nós vimos os vídeos ali, os escorpiões pequenos, né? Cerca de 20 numa cria só. Ao longo da vida do escorpião, quantas crias, quantos escorpiões acabam nascendo? Eles podem dar à luz até ficarem grávidas 2 vezes por ano. A gravidez deles dura em torno de 3 meses. 3 meses? Eles podem ter, durante a vida toda, em torno de 1.600 filhotes, um escorpião. E procria muito rápido? Muito rápido. E hoje a gente não tem predadores a eles. Eles se alimentam do quê? De baratas, de grilos, como eles são carnívoros. E os predadores deles são poucos. Os predadores principais do escorpião são as aves domésticas. E, consequentemente, a gente não tem aves domésticas. Todo mundo não tem ave doméstica em casa. Sim. Porque a ave doméstica, ela destrói o escorpião, é um grande predador para o escorpião. Inclusive, alguns condomínios, né? A gente vê aqui por Limeira e cidades da região, tem as galinhas da Angola, né? Exatamente. Eles se alimentam do escorpião. Existem condomínios em Limeira que a incidência é maior, principalmente aqueles condomínios próximos a áreas de risco, cemitérios. Cemitérios é uma área de risco porque muitos túmulos acabam não sendo preservados adequadamente e existem ali túmulos centenários que talvez os membros da família nem morem mais na cidade. Esses túmulos são criadouros. E nesses criadouros, principalmente quando ocorrem chuvas, o escorpião ele quer sair e quando ele sai ele ataca, principalmente nessa época quando ocorrem chuvas. O escorpião tem outro problema também, ele é capaz de ficar muito tempo sem alimentação e sem água. Então ele é extremamente resistente. Vida longa, né? Ele acabou se adaptando fortemente às condições de vida e por isso ele é um animal hoje que a gente considera patógeno ao homem, né? E acabou se acostumando também com o clima, né? Geralmente o escorpião procriava no verão. Estamos no inverno. E acontecendo casos fatais, que as temperaturas, inclusive. Infelizmente as temperaturas do planeta aumentaram e isso favoreceu a adaptação deles a viver no meio atual. Doutor, o escorpião amarelo é o mais comum, é o mais perigoso encontrado aqui em Limeira e região? Sim, ele é o mais comum, esse escorpião que vocês estão vendo na tela, né? Esse é o mais comum. Na região de Limeira existe uma pequena bairro da cidade onde não predomina o amarelo, predomina o marrom. Em torno do SECAP, ali predomina o escorpião marrom. O escorpião marrom tem uma diferença porque ele tem macho e fêmea. Então, na realidade, a procriação dele é um pouco mais lenta. Vocês veem que a gente não tem praticamente acidente com ele. Mas o escorpião amarelo, realmente, esse é o mais terrível que nós temos que evitar. A espécie dele é conhecida como Titius celumatus, gente. É o mais comum, como a gente já disse. Ele é o 4º mais perigoso do mundo. Eu busquei algumas informações e pode ser encontrado em qualquer lugar no Brasil, mas principalmente na região sudeste e centro-oeste. Exatamente. Em 2015, 119 pessoas morreram. Mais de 90% foram causadas aí, as mortes, por essa espécie do escorpião amarelo. Então, é a mais comum. Doutor, quando uma pessoa, de repente, foi picada, principalmente uma criança, precisa correr, qual o primeiro procedimento a ser tomado ali em casa? Primeiro, a picada do escorpião, a dor é muito forte. Então, o primeiro sintoma é a dor. Como a dor é muito forte, essa pessoa precisa de assistência médica. Às vezes, ela vai olhar na pele e não tem nada, não tem sinal. É tão pequenininho, vamos dizer assim, o ferrão para a população entender, que você às vezes nem observa, não tem sangramento nenhum. Mas a dor muito intensa é um sinal de que realmente ela foi picada por escorpião. Então ela deve procurar assistência médica e até chegar à assistência médica, o que a gente recomenda é gelo. O gelo ele consegue diminuir um pouco a dor local. E lá no pronto-socorro e na assistência médica, o médico vai avaliar se a picada é grave ou não é grave. Em crianças, como eu disse, até 7 anos é mais grave.
e podendo evoluir então essa criança, como o veneno é um veneno neurotóxico. E ele vai, para você ter uma ideia, existe uma área do cérebro, na base do nosso cérebro, que chama ponte. Ali existe o centro respiratório. Esse veneno pode chegar até o centro respiratório e paralisar a respiração dessa criança. Ou então, ela pode causar arritmias cardíacas. Como que a gente sabe se é mais grave ou menos grave? Quando a picada é grave, os sintomas são instantâneos. A pessoa tem a dor, logo ela começa a suar gelado, fica pálida, fica meio confusa, começa a ter dificuldade respiratória, falta de ar. Então é instantâneo. Quando após a picada esses sintomas mais graves não ocorrem instantaneamente, a picada é mais leve. Mas o indivíduo ele pode morrer por insuficiência cardíaca, edema agudo de pulmão, o coração ele pode entrar em falência imediatamente ou depois de alguns dias por falência renal. Então realmente é um catastrófico. Como que eu sei que eu terei os sintomas graves ou não terei os sintomas graves? É impossível saber. Vai para o hospital. Vai para o hospital, apenas o médico ali observando o quadro clínico do paciente é que ele vai decidir se usa o soro, se não usa o soro. Não são todos os casos que há necessidade de usar o soro, porque o soro também existe risco. E aí o médico então tem a condição de avaliar caso a caso. Doutora, agora uma curiosidade da Marielle mesmo, em casos de picadas de cobra, por exemplo, ou aranha, a gente já viu alguns vídeos a pessoa amarrando a parte, o local, para não espalhar o veneno na corrente sanguínea. Isso pode ser feito também? Não Ou de repente até um corte para o veneno, isso não. A cobra, algumas pessoas defendem isso, embora não seja o mais correto. Sim. Mas para escorpião isso não é recomendado. Não usar torniquetes, amarrar o braço acima da picada ou a perna acima da picada, não é aconselhável torniquete. Isso não diminui em nada a letalidade. E também cortes para que sangre na tentativa de sair o veneno do escorpião, isso também é provado cientificamente que não tem nenhum valor. O valor realmente é procurar assistência médica para o médico avaliar naqueles primeiros minutos de como a pessoa vai se sentir nesse segmento de pequenas horas. E no caso, tomar o soro. Inclusive, falando em soro, vamos ver como funciona a produção do soro no Instituto Butantan. Pode colocar. Nesta sala aqui, de pouco mais de 25 metros quadrados, existem aproximadamente 5.000 escorpiões espalhados por essas caixas, das espécies amarelo e marrom. Eles foram coletados por uma equipe do próprio Instituto Butantan ou foram trazidos para cá pela população ou pelo Centro de Controle de Zoonoses. Aqui eles são usados na extração de veneno que serve para a produção do soro e também nas pesquisas científicas. O animal, que se alimenta de insetos como baratas e grilos, é mantido a uma temperatura de 24 graus. De hábito noturno, gosta de ambientes úmidos, quentes e escuros. Diferente do que muita gente pensa, eles não picam pela mão, eles picam pela cauda. O verdadeiro perigo do escorpião está aqui atrás. Um segmento com 2 glândulas de veneno, um ferrão, e ele pica por aqui. Ele é muito controlador do veneno dele, porque para ele isso é um material precioso. Então ele injeta só para se defender ou para pegar uma presa se for preciso, a necessidade suficiente. Se precisar, ele pica mais. Mas uma picada é capaz de matar uma criança ou um idoso também. É importante dizer que a Denise está totalmente segura com o escorpião nas mãos. Primeiro porque o veneno dele já foi retirado. Segundo porque ela tem toda a técnica e habilidade para fazer essa manipulação. E por que é importante a gente destacar isso? Porque as pessoas, quando encontram um animal e não foram picadas, se colocam em risco também, né? Sim, colocam. Às vezes a pessoa não sabe, acha que o perigo dele vai estar aqui na frente, né? Nas mãozinhas aqui. E na verdade o perigo está aqui, a pessoa vai pegando. Vai pegar na cauda. Vai pegar na cauda, que é perigoso. Leva a picada. Na verdade não deve pegar nunca. Isso aqui é uma fêmea com os filhotes. Eles, quando nascem, ficam cerca de 15 dias em cima dela. Na primeira semana eles fazem uma troca de pele, na segunda eles já dispersam. Um filhotinho desse aqui, isolado, se você separar ele e ele não tiver mais contato com nenhum bicho e manter ele separado sozinho, depois de 1 ano ele vai ter cria. Pelo menos umas 2, 3 crias por ano. E cada filhotinho dele vai ter essas crias e assim por diante.
Bom, essa produção do soro, doutor, é fácil também porque o escorpião só produz um tipo de veneno, é isso mesmo? Realmente, ele só produz um tipo de veneno, mas um veneno potente, neurotóxico. Ele vai nas áreas do sistema nervoso central da pessoa, na área que controla a respiração. Então é perigoso muito também perigoso, tomar potente. esse soro. O soro é perigoso porque você injeta as pequenas quantidades de veneno num outro animal para produzir o soro. E, consequentemente, o soro também tem risco. É claro que não é uma quantidade muito grande que se aplica, em torno do máximo 4 ampolas de soro que se aplica numa picada de escorpião. A gente tem muito mais acidentes com soro por picada de cobra que com escorpião, mas isso é possível acontecer também. E, doutor, nunca capturar o escorpião vivo, né? Isso você tinha me falado também durante a matéria. Jamais faça isso. O que tem que ser feito quando ver o escorpião? Quando ver o escorpião, matar com algum instrumento. Mas se você quiser capturá-lo vivo, chamar o centro de zoonose para fazer a captura. Pessoas especializadas no assunto. No centro de zoonose, eles têm biólogos que conhecem toda a vida do escorpião, sabem todos os hábitos do escorpião, sabem como capturá-lo, e ali existem pessoas capacitadas exatamente para isso. Se por acaso, a gente deve dizer também, que se por acaso não ocorrer, se não existir o veneno antiaracnídico, que é o antiescorpiônico, a gente usa o soro antiaracnídeo contra a picada de aranha, que tem um veneno menos potente, mas que também pode ser usado em casos emergenciais, quando a gente não encontra a picada do escorpião, ou soro antiescorpiônico. Nem sempre tem disponível no hospital esse soro? Isso existe em todos os hospitais, tanto o antiescorpiônico quanto o antiaracnídico, que é o tanto contra o escorpião contra a aranha. Mas se não existir uma emergência, se estiver no interior, algum local longe, existir o antiaracnídico e não o antiescorpiônico, ele deve ser usado, porque ele também tem um certo efeito na picada do escorpião. Doutor, eu fui em busca de algumas curiosidades sobre esse mundo aí dos escorpiões, um grande risco, né? E olha só o que eu encontrei. Existem mais de 1.500 espécies no mundo. Alguns especialistas dizem que passam dos 2.000 espécies. Bom, mais de 160 espécies aqui no Brasil, como a gente já mostrou, o escorpião amarelo e o marrom são os mais preocupantes, né? Algumas espécies chegam a medir, gente, 20 centímetros. Escorpiões enormes. O amarelo não chega a tudo isso, não. Chega um pouco menos. Mas existem espécies... Mas existem espécies que chegam a medir aí 20 centímetros. Imagina o susto, hein, doutor? Hã? E eles existem, gente, habitam aqui na Terra há 400 milhões de anos. Viveram na era dos dinossauros, inclusive. E daí a facilidade de passar por tempos e tempos e não acabar a espécie, né? Aliás, está se adaptando cada vez mais. Se adaptando cada vez mais. E produz um único tipo de veneno, como a gente já disse, acabou de citar aqui, e a fêmea fecunda sem a presença do macho, que o Dr. Gerson também já falou. E como chama o nome? Partenogênese. 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 Vai ser assunto vestibular no próximo ano, pode ter certeza. O escorpião está tão em moda, né, que vai cair alguma coisa de escorpião. Fiquem ligados, viu? Estudantes do Brasil. Bom, gente, se você tiver alguma curiosidade, alguma dúvida, quer tirar aqui com o Dr. Gerson, aproveite. Mande o seu WhatsApp agora, coloca na tela a produção, anota aí na sua agenda, você também pode mandar a sua selfie. No final do programa, eu vou mostrar aqui. Não esqueça o seu nome e cidade. 19971024854. Aproveita o intervalo aí, bola sua pergunta, nos envia, viu? Hoje o assunto do dia é o perigo dos escorpiões. Tivemos algumas mortes aqui na região de Campinas. Em Campinas, uma criança morreu. Em Limeira e em Americana também, vítimas fatais do tal escorpião, né, doutor? Um grande risco em várias cidades. Realmente, um grande risco. E a gente deve usar todos os meios possíveis para nos prevenir, nos precavermos da picada desse terrível animal, principalmente nas crianças, né? Quais são esses métodos preventivos, principalmente para as crianças? Vamos voltar a atenção para esse público. As crianças, a gente recomenda que os pais, os recém-nascidos, né, não deixem o bercinho encostado na parede. Deixe um palmo longe da parede, uns 15 centímetros longe da parede. Nunca deixe a roupa de cama encostar no chão. Então, evitar que o lençol ou o cobertor encoste no chão. Outra coisa, nunca deixar a roupa da criança no chão. E sempre, antes de vestir o sapatinho fechado da criança, sem checar
se tem alguma coisa ou não dentro do sapatinho da criança. Não deixar também a roupa da criança dependurada em algum local da casa, porque o escorpião consegue subir nas paredes. Facilmente. E principalmente nas crianças, a gente sabe dos riscos e das mortes que tivemos aqui em toda a região, em todo o Brasil. A gente recomenda que os pais chequem a roupa da criança antes de vestir. Olhem se não tem nada na roupa da criança. Balança a roupa, chacoalha, Isso. Abra né? a roupa antes de vestir, porque às vezes a mãe está com tanta pressa de levar para a creche, a mãe tem que trabalhar, ou o ônibus tem que passar a tal horário, ou a perua que leva a criança até a escola tem que passar. Não pegue, não vai enfiando logo no bracinho da criança, ou enfiando logo no pescoço da criança. Chacoalhem a roupa, virem no avesso para ver se realmente não tem nenhum animal, porque às vezes o armário da casa é aberto. E se o armário da casa for aberto, o escorpião tem tendência a também penetrar nas roupas e ficar dentro das roupas. Inclusive lençóis. Então tomar esses cuidados, principalmente nesse público-alvo que são as crianças, até aos 16 anos, mas principalmente o grande risco até os 7 anos de idade. E doutor já explicou por que as crianças são as principais vítimas fatais. Por quê, doutor? Vamos reforçar isso. Porque a quantidade de veneno em relação à área corpórea delas se torna uma quantidade muito grande de veneno e por isso ela é muito fatal nessa faixa etária. Às vezes as pessoas também perguntaram, né? O telespectador perguntou quanto tempo demora. Olha aí, ó. O Francis, inclusive temos essa pergunta. O Francis de Juazeiro do Norte, Ceará. Ah, essa é outra pergunta, depois a gente responde essa que você falou. Existe o escorpião rei, doutor? Existe o escorpião rainha, né? Porque o escorpião amarelo, ele é uma rainha. Porque realmente o número de filhotes que ela procria e deixar 1.600 filhotes dentro dos seres vivos hoje, já imaginou um ser vivo produzir 1.600 descendentes? Ao longo de 4 anos, mais ou menos, vida, 3 né? anos e meio, 4 anos que o escorpião vive. Realmente é uma rainha, né? Com certeza. Temos a outra pergunta aí, produção, ou daqui a pouco? Daqui a pouco? Outra pergunta foi... Olha aí, a Sônia de Valinho, São Paulo. Quanto tempo demora para o veneno fazer efeito no corpo? Imediato. Imediato. Porque a condução nervosa do veneno ela é muito rápida. É imediato. E daí, como você disse, algumas picadas acabam doendo mais, outra menos. Mas, de qualquer forma, tem que ir para o atendimento médico. Tem que ir para o atendimento médico, o médico é capaz de avaliar. Mas, como eu disse, quando o caso é grave, nos primeiros 15 minutos a meia hora, já está bem definido o quadro. A pessoa piora rapidamente. Os casos que depois de meia hora, 1 hora, ou depois de 2 horas, não tiveram evolução desfavorável, esses casos... Graças a Deus, serão os casos que evoluirão bem e não terão problemas futuros. Mas essas primeiras 2 horas, realmente, e se tivéssemos que dividir essas 2 horas, os primeiros 30 minutos definem realmente a vida da pessoa. Olha, temos mais uma pergunta da Bahia, de Urandi, a cidade. Moro na zona rural. O que faço até chegar o socorro médico quando foi picado? Gelo. E realmente procurar o meio de transporte mais rápido possível. Porque deve existir sempre uma unidade de referência perto da zona rural onde você mora, deve existir uma unidade de saúde que tem o soro antiescorpiônico. Porque existe sempre uma unidade de referência nesse local. Em adultos o risco é menor. Em adultos a gente só faz, quando chega ao hospital, a gente usa um anestésico local sem vasoconstritor. E pode ser feito dessa forma, mas em criança... Mesmo que você more em zona rural, não espere a criança piorar, não dá tempo. Se você morar em zona rural, arrume um meio de transporte e leve a criança até a primeira unidade de pronto atendimento mais próxima da sua região. Doutor, Posso fazer um comentário em relação a morar na zona rural da Bahia? Se ela mora na zona rural da Bahia, eu aconselho uma coisa. Ela tem condições de ter as aves domésticas. E as aves domésticas, elas são predadores do escorpião. Tem aí uma galinha galizé, uma galinha caipira em sua casa, que ela vai destruir todos os escorpiões. Tem até alguém que me disse, Gerson, eu tenho um parente meu, tem um sítio, e na casa que é a casa principal, onde moram os proprietários do sítio, tem escorpião. Na casa do caseiro não tem escorpião, porque o caseiro tem galinha, e a galinha vai e come todos os escorpiões daquela região. É uma predadora realmente. Ótima dica, doutor. Doutor, e fala pra mim, o caso aqui de Limeira, a criança que morreu, vestiu o sapato, foi picada, ela chegou a ir até a escola, lá reclamou de dores e quando viram, realmente tinha um escorpião dentro do sapato. Poderia prevenir a morte dessa criança se o pai e a mãe tivesse visto no momento em casa já? Você acredita nisso?
Acredito em métodos preventivos. Esses pais, pela história que nós colhemos a história da família, eram famílias que vieram do Nordeste há pouco tempo para Limeira. Moravam num determinado local, não tinham conhecimento do escorpião, nenhum conhecimento sobre o escorpião. Então, na realidade, aquelas coisas, aquelas fatalidades que a gente não tem como explicar, infelizmente. A morte nos choca muito. Eu que sou médico, a gente, apesar de conviver com a morte há muitos anos, a morte me choca até hoje. Então, a gente fica muito triste mesmo quando a gente vê isso. Por isso que a gente usa todos os meios possíveis, tudo que a gente sabe nesse mundo para tentar orientar as pessoas e mostrar do perigo em que é a picada. Qual é o método? O melhor método é o soro, não é o soro. O melhor método é o método preventivo, é não ser picado, é não ter o escorpião. Se nós não conseguimos não ter o escorpião, vamos pelo menos tomar todos os cuidados para que ele não ataque. Não ataque no sentido de o escorpião ele não ataca, mas ele se defende. Nós, às vezes, inconscientemente, vamos com a nossa mão e colocar em locais não adequados, onde estão os hábitos naturais dele. E ali, na defesa, ele acaba nos atacando. E vamos falar a verdade, doutor Gerson, a própria população, às vezes, desculpe falar, pode ser a causadora de tudo isso. Aqui em Limeira, como eu já citei, muitos moradores jogam entulhos, lixo em áreas proibidas. E nós temos, inclusive, uma denúncia feita por um telespectador. Vamos ver agora o absurdo, gente. Bom dia a todos. Olha, pessoal, mais um descarte inapropriado por local de entulho, de resto de construção civil, móveis usados, toda espécie de lixo. A população tem jogado aqui. Aqui próximo tem um ecoponto no final do Santa Eulália, mas a pessoa ela tem tanta preguiça que prefere jogar no lugar aqui que é uma proteção ambiental em Limeira. Olha só a tamanha falta de respeito de parte da população. Embora muitas vezes os políticos deixam a desejar, mas a população também falta a desejar em muitas coisas, inclusive isso. Olha só a sujeira, a tamanha sujeira. Depois eles reclamam de bichos peçonhentos invadindo a casa, mas a própria população não tem respeito a si próprio. Olha só, gente, toda vez a mesma coisa. O caminhão da prefeitura vem limpar aqui e deixa limpinho. Meia hora já tá essa sujeira de novo. Estou aqui na divisa do Santa Eulália e do bairro Bartolomeu Grota. Olha só, pessoal, o descarte inapropriado de lixo que as pessoas estão fazendo. Aqui, como se vê, é uma área ambiental. É uma área ambiental, mas a população, a própria população desrespeita essa área. Olha só a quantidade de lixo no local. Toda espécie de lixo, entulho de construção civil, lixo doméstico. Então é uma coisa inadmissível nos nossos tempos de hoje. Então é mais um alerta que eu faço, mais uma denúncia que eu faço. Para a prefeitura tomar uma providência e cercar esse lugar. Porque isso não pode continuar mais, não. Inadmissível, ele falou bem no vídeo. Ele sempre nos manda denúncias como essa e toda vez acontece isso, viu, doutor? A gente manda a denúncia para a prefeitura vai lá, faz, cumpre o papel dela em limpar a área, mas você volta no dia seguinte, lixo e entulho sendo jogado novamente. É um verdadeiro absurdo, né? É um verdadeiro absurdo no século XXI, né? Se é uma área verde, ali é uma área ambiental. Uma área verde, nós devemos o quê? Preservar e cuidar, toda a população. Se nós, numa área verde, que é área de proteção ambiental, deve ter árvores, um local adequado, aprazível, para diminuir inclusive a temperatura naquela região, próximo ao ecoponto, porque ali na Bartolomeu Grota e Santa Eulália, ali tem um ecoponto bem próximo. Para que fazer uma sujeira dessa, né? Ali é um lugar ideal para se criar escorpiões. Os escorpiões, ele pode andar uma certa distância e realmente nas casas. E a gente faz um apelo realmente nas casas, assim, principalmente nos terrenos próximos às escolas, tanto estaduais quanto municipais. A nossa responsabilidade
como cidadão, não como secretário de saúde, mas como secretário de saúde também, sim, mas como cidadão é o quê? Orientar as crianças nas escolas, não joguem resto de lanche ou qualquer material. Às vezes existem terrenos baldios vizinhos da escola, as crianças às vezes jogam. Então, para que os professores façam um trabalho com esses alunos, a gente já tem feito com o André da Educação, temos conversado com o André, fizemos capacitação com todos os nossos servidores da saúde. A semana passada teve em Limeira uma reunião do polo de todos os médicos do programa Mais Médicos do Brasil, de 13 cidades da região. Nós também capacitamos e orientamos a todos eles. E estamos também em uma campanha no município todo para prevenirmos as picadas do escorpião. Vamos preservar principalmente as áreas em torno de escolas, em torno das nossas casas, se existir terreno vazio. Vamos cuidar. Se o dono do terreno não cuida, eu tenho a obrigação de limpar, como cidadão, de limpar esse local. Porque na realidade, um filho meu, um neto, alguém pode ser atacado por um animal desse que acaba criando ali vizinho de você. É isso que eu iria falar, doutor. Às vezes a pessoa não pensa, né? Ela vai lá, joga o entulho, o lixo naquela área de preservação ambiental e o próprio filho dela pode ser picado, né? Então temos que pensar no próximo também, né? Não tenha dúvida. Pode ser o filho dela e o filho de outra pessoa. E é arriscado, gente. O escorpião, a picada, mata assim como a gente vem falando aqui ao longo do programa. E, inclusive, a nossa repórter Larissa Israel foi até essa região da cidade onde você viu a denúncia do telespectador. E olha só como está a rotina dos moradores do Bartolomeu Grota. A rotina na casa da dona Adelina é sempre essa. Antes de vestir um calçado, é preciso batê-lo no chão. Na hora de dormir, não é diferente. Tem que olhar embaixo da cama, erguer os travesseiros e cobertores. Todo esse cuidado é para garantir a saúde da família. Sabe por quê? Eles temem pela infestação de escorpiões que é comum no bairro Bartolomeu Grota, em Limeira. Este, que agora descansa tranquilamente, já teve motivos de preocupação. Ele é filho de dona Adelina. Ela conta que recentemente ele foi picado por um escorpião dentro da própria casa. Que aquele lá levantou de noite para ir ao banheiro, pisou no bicho e picou ele. Ele vomitava. Passou mal. Ficou internado um bom tempo. Encontrar escorpiões por aqui não é tarefa difícil, o que assusta os moradores. Bastante. E de vez em quando aparece o preto e o amarelo. Na casa do Márcio, por exemplo, só em um mês ele encontrou 2 escorpiões. Aqui tem bastante escorpiãozinho no bairro. O que preocupa alguns moradores é o mato alto e o lixo acumulado na área verde, no entorno do bairro. Por ali já jogaram de tudo: madeiras, telhas, lixo, o que acaba sendo abrigo para os escorpiões. E é devido a esse mato que tem aí. E a gente não pode carpir, porque a gente é dono, tem os donos e a gente não pode mexer. A gente precisa limpar esse mato que tem aí. Você não acha? Não são apenas os escorpiões que tiram o sono dos moradores daqui, não. Tem cobra. E não é pequena, é grande. Aranha, aquelas horrorosas, grandona. O vizinho ali diante, na última casa ali, achou uma bitelona de uma cobra dentro de casa, que ele ficou com medo. Ele correu, fechou a porta para poder pegar um buraquinho e sair embora. Tinha acho que umas 4 cobras, pequenas assim e 2 grandes. No começo do mês de agosto, um menino de apenas 4 anos morreu em Limeira. De acordo com a Santa Casa, hospital onde ele esteve internado, a criança deu entrada por picada de escorpião. Ainda segundo a família, o escorpião estava no sapato do menino, que recebeu uma quantidade de veneno equivalente a 10 picadas. Em 2015, Limeira registrou 416 casos de picadas de escorpião. Em 2016, o número cresceu para 545 e até agosto de 2017 foram 263 casos. Os dados apontam que a cidade tem mais casos do que Campinas, por exemplo, que registrou 208 casos no ano passado e 88 casos até agosto deste ano. Os escorpiões podem entrar pela rede de esgoto ou até pela rede elétrica. A recomendação é que se utilize barreiras físicas, mantenha sempre os ralos fechados, além de manter os locais sempre limpos, sem acúmulos de entulho.
Doutor, no início da reportagem, a gente viu até aquela senhora vendo se tinha escorpião na cama e tudo mais. Ela faz uma rotina aí quando vai dormir, né? Mas o escorpião, gente, ele não ataca. Na verdade, ele se defende. Eu até perguntei pro Dr. Hansen. Doutor, na hora de dormir, ele ataca quando a gente está dormindo? Tem incidência de picada desse tipo? Ele disse não, né, doutor? Normalmente, quando a gente vai vestir roupa, no caso desse exemplo, o rapaz levantou para ir ao banheiro, pisou no escorpião à noite. Então, na realidade, é uma outra dica. À noite, eles não ficam escondidos, eles começam a andar em casa. Eles procuram um lugar escuro e úmido. Se está escuro, ele anda. Ele anda. Então, ele está andando. Mas se a gente levanta também sem chinelo para ir ao banheiro, pode ser picado. Então, outra dica é realmente usar sempre o chinelo, alguma coisa para ir até o banheiro. Mas normalmente as picadas são quando vai vestir o sapato ou quando existem lençóis no chão, quando a pessoa vai vestir roupa. Adultos é principalmente quando vão vestir a roupa, não se atém ao fato, e ao vestirem a roupa ele está para o lado de dentro e realmente acaba picando a pessoa. Doutor, os números vêm crescendo desde 2015. É preocupante, a Secretaria se preocupa muito com isso, em virtude, inclusive, está fazendo essa campanha, né? Não tem a menor dúvida, nós estamos preocupados com isso, nós estamos lançando uma campanha, vai ao ar, vai em todas as mídias, inclusive nos meios de comunicação, nos meios de transporte. As nossas unidades, elas já são orientadas com cartazes e já preparamos toda a nossa rede no sentido de orientar adequadamente a população para evitar a picada desse animal terrível, né? Para encerrarmos esse assunto e falar de outras coisas da Secretaria, animal, mas né? A gente fala animal por você ser vivo, para ficar mais fácil de entender. Animal peçonhento, né? Fica mais fácil. Para arrematar, então, a entrevista, qual o recado final sobre o escorpião, doutor? Recado final é para que a gente evite sempre o cuidado de evitar aquele pique, principalmente crianças e idosos. Bercinho longe das paredes, ralos fechados, ao levantar usar chinelo, ao vestir a roupa nas crianças, checar sempre a roupa por lá de dentro da criança, por lá de dentro da roupa e principalmente sapatos fechados. Botas, mulheres, hein? Bota de cano alto, principalmente eles entram muito nas botas de cano alto, sempre checar antes de vestir as botas também. Seria indicado deixar os sapatos um pouco mais para cima, no alto? O ideal seria. A boca virada para o lado de baixo, teria menos chance dele. Mas ele consegue subir, pela parede ele consegue subir também. Ótimas dicas. E doutor, ainda falando sobre outras ações da Secretaria de Saúde aqui de Limeira, dia 15, feriado aqui na cidade, aniversário da nossa querida Limeira, teremos uma ação? Essa ação, o mês de setembro, é o mês de prevenção das doenças do coração. Então nós teremos uma ação lá no Parque Cidade, das 8 ao meio-dia, onde as pessoas poderão fazer a aferição de pressão, a verificarem a massa corpórea, que é um dos fatores de risco de coração. As pessoas também poderão fazer exames de sangue, de colesterol, triglicérides, colesterol bom, colesterol ruim, no sentido de orientarmos a população e receber orientações no sentido de prevenção das doenças cardiovasculares. Setembro é mês do coração. Um convite, então, para toda a população de Limeira, homem e mulher. E outubro tem o Outubro Rosa, né? Tradicional mês aí de prevenção para as mulheres, câncer de mama e do colo de útero, né? O Outubro Rosa é mais para o câncer de mama. De mama. O câncer de colo de útero nós fazemos o ano todo. O ano todo. Campanhas de prevenção com o Papa Nicolau. Durante o mês de outubro é a prevenção de câncer de mama. As mulheres dos 50 aos 69 anos de idade, que é o grupo de maior risco, segundo o Ministério da Saúde. Então, o Ministério da Saúde é que determina a faixa etária de maior risco. Segundo o Ministério, essa é a faixa etária. Se a pessoa, a gente recomenda que ela faça o exame pelo menos uma vez nessa faixa etária. Se o exame for negativo, depois cada 2 anos. Mas se ela não fez o exame no último ano, a gente recomenda que ela faça o exame. E ela deve, aonde fazer o agendamento? Todas as nossas unidades de saúde, ela pode comparecer, a pessoa fará o agendamento. Os exames serão feitos na Santa Casa, que é a parceira nossa nessa realização dos exames de câncer de mama. Esse agendamento já pode ser feito ou apenas em outubro mesmo? Já pode ser feito a partir de agora em todas as unidades de saúde. Nós temos uma previsão de realizarmos aproximadamente 1.000 exames. Olha, então fica a dica, gente, Outubro Rosa chegando, vamos prevenir o câncer de mama, né? Muito importante na fase entre os 50 e 69 anos. Que é o grupo que a gente dá ênfase. O grupo Se alguma de mulher risco quiser fazer na faixa dos 40 aos 50, também poderá ser feito. Só que aí nós iremos fazer na policlínica, na nossa unidade de saúde. Porque o governo ele usa essa outra faixa etária dos 50 a 69. Nós estamos preparados também nessa faixa etária
mais baixa dos 40 aos 49, 12 meses e 31 dias. Então, você, mulher de Limeira, fique ligada em todo o agendamento aí da Secretaria de Saúde dos eventos Outubro Rosa, e no próximo dia 15, aniversário da cidade, também teremos programação especial da Secretaria de Saúde. Doutor Gerson. Só deixar uma coisa bem clara, que é no Parque da Cidade, ações de prevenção do coração, doença do coração, profilaxia, não é nas unidades de saúde, é no Parque Cidade. Podemos falar na hípica, que as pessoas conhecem mais, né? Doutor, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Pelos esclarecimentos. Então vamos para a previsão do tempo. Pode colocar aqui na tela. Campinas, interior de São Paulo, sol por lá, viu? Mínima de 12, máxima de 24 graus. Em Americana, mínima de 10, máxima de 27 graus. Bastante sol por lá. Nada de tempo nublado, sair com protetor solar, hein? Em Indaiatuba, mesma coisa, mínima de 13, máxima de 25 graus e muito calor por lá nesta segundona início de semana. Bom, e vamos para as notícias do dia. O jovem que foi liberado pela justiça após ejacular em uma mulher no ônibus foi preso após voltar a praticar o crime. Ele já tem 17 passagens pela polícia por esse mesmo motivo. A justiça decidiu manter Diego Ferreira de Novaes, de 27 anos, na prisão por suspeita de estuprar uma mulher. O juiz considerou que dessa vez houve violência porque Diego tentou segurar a vítima para que ela não fugisse. De acordo com a polícia, o ajudante foi detido inicialmente por suspeita de ato obsceno, mas acabou indiciado por estupro. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Este novo ataque também aconteceu em um ônibus. A vítima, empregada doméstica, estava a caminho do trabalho e não quer se identificar. Havia elementos suficientes da ocorrência do crime de estupro, né? Especialmente a caracterização da violência e do constrangimento à vítima. De acordo com o delegado responsável pelo caso, Diego assumiu o que fez e contou que pratica esse tipo de ato desde 2010. Na semana passada, Diego foi preso por atacar sexualmente uma passageira e foi liberado no dia seguinte. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, ele já foi preso 4 vezes pelo mesmo motivo e outras 13 vezes por ato obsceno e importunação ofensiva ao pudor. Verdadeiro absurdo, né? Se tem a doença, tem que se tratar, né? E mais uma criança morreu vítima de bala perdida no Rio de Janeiro. Isso aconteceu durante um arrastão. Renan Santos Macedo, de 8 anos, estava no banco de trás do veículo quando foi baleado na cabeça. O menino foi socorrido e levado para este hospital em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, onde passou por uma cirurgia para a retirada da bala. Ele teve pelo menos 9 paradas cardíacas. O pai estava inconsolável. Esperando que Deus faça o milagre. Estou orando aqui. Acho que acontece com qualquer um. Isso pode acontecer com qualquer um. Newton e Renan tinham ido dar um passeio de carro. Ao chegarem numa das avenidas mais importantes de Belford Roxo, eles foram surpreendidos por um arrastão. Desesperado, o pai decidiu manobrar o veículo para tentar fugir do ataque dos criminosos. Foi quando os bandidos dispararam várias vezes contra os dois. Renan mora com a mãe. O arrastão aconteceu a poucos metros da casa do pai, que tinha ido pegar o filho para passar o domingo com ele. A atitude nunca é certa de você retornar, mas quando você vê a pessoa apontando uma arma para você, eu estou em direção ao perigo. Eu falei, eu vou retornar. Mas que eu retornei, eles começaram a balear. O carro foi atingido por 5 tiros. Essas fotos mostram o aniversário de 8 anos de Renan, na companhia da mãe, do pai e do irmão. Infelizmente, uma fatalidade de uma criança que não fez mal algum. Uma criança que não tem maldade nenhuma na mente está sendo vítima dessa situação. Bom, violência também em Santa Catarina, onde uma série de ataques estão sendo registrados em prédios públicos. Uma onda de crimes tem deixado a região com medo. No domingo, o Instituto Geral de Perícias foi alvo de pelo menos 18 tiros. Testemunhas contaram à polícia que os bandidos passaram de motocicleta atirando. Pela manhã, suspeitos lançaram um explosivo nos fundos do Departamento de Administração Prisional, em Palhoça. A explosão danificou uma viatura.
No sábado, um posto da Polícia Militar da cidade de São José foi alvo de 6 disparos que acertaram os vidros e a parede do prédio. Em Joinville, 2 motoqueiros dispararam 8 vezes contra uma delegacia. Na mesma cidade, um caminhão foi incendiado no pátio de uma mecânica. A Secretaria de Segurança Pública do Estado diz que as ordens dos atentados partiram de dentro das cadeias. Mas até agora, a Secretaria de Justiça e Cidadania, que cuida do sistema penitenciário, não se manifestou. A onda de violência começou na quinta-feira à noite. Na semana passada, 2 policiais militares foram mortos. As investigações indicam que as execuções dos PMs teriam ligação com os ataques. Nós já nos precavendo, iniciamos uma operação Mão Forte e estamos em todas as áreas críticas desencadeando operações. O governo não diz o que teria motivado os ataques e chama a ação de terrorismo. E um piloto sobreviveu após um acidente com ultraleve no Rio Grande do Sul. Paloma Poeta tem mais detalhes. O piloto, identificado como Fábio Cavaletti, sobreviveu e foi socorrido por pessoas que estavam no local. Ele foi encaminhado para o hospital de Erechim, onde precisou passar por uma cirurgia porque sofreu fraturas nas pernas. O estado de saúde dele agora é considerado estável. Fábio estava sozinho no ultraleve quando precisou fazer um pouso forçado. O acidente teria acontecido por causa de uma pane mecânica no aparelho. Obrigada, Paloma. E na Bahia, uma escuna ficou à deriva no mar, agitado neste final de semana. Jéssica Senra, alguém ficou ferido? No acidente desse domingo não havia ninguém, mas a embarcação ficou bem destruída. Segundo a Capitania dos Portos, a escuna estava ancorada na região do comércio, mas acabou se soltando por causa do mar agitado e ficou à deriva na Baía de Todos os Santos. Essa escuna percorreu um longo trecho, navegou de forma descontrolada até bater em uma barreira de corais bem próximo ao local da tragédia com a lancha que matou 19 pessoas há 10 dias. A Marinha abriu um inquérito para apurar esse caso. Obrigada, Jéssica. E no Pará, mais uma embarcação sofreu um acidente e uma pessoa se afogou. A repórter Anne Beckhauser tem mais informações. Os militares do Corpo de Bombeiros foram chamados para socorrer as vítimas. 7 pessoas estavam na embarcação, um tripulante se afogou, mas foi resgatado e encaminhado para um hospital da cidade. Ainda não se sabe o que provocou esse acidente. Há um mês, uma outra embarcação como essa naufragou no rio Amazonas. 9 pessoas morreram. Obrigada, Anne. Uma pesquisa concluiu que o mau uso da lente de contato pode levar até a cegueira. Preste atenção nos riscos. Magda tem sérios problemas na vista, 16 graus de miopia e 1,5 de astigmatismo. Ela usa lentes de contato gelatinosas há 17 anos. Porém, de tanto abusar no uso, desenvolveu uma úlcera nas córneas. O tratamento durou quase 4 meses. Foi muito ruim, né, pelo uso contínuo da lente. E também os maus cuidados, né, que tive. O uso de lentes de contato gelatinosas causa 20 vezes mais contaminação nos olhos do que a cirurgia de correção da vista. Este é o resultado de uma pesquisa realizada com 210 pacientes brasileiros. A adaptação de lente de contato é um ato médico e, portanto, nós precisamos ter cuidados, não só na higiene das mãos antes de manusear as lentes de contato, na asepsia dessas lentes de contato e também da maneira de adquirir essa lente de contato. Usar lentes de contato nem sempre é questão de estética, pode ser de saúde. Quando a pessoa precisa de 3 graus ou mais de correção, mesmo com os óculos, o campo de visão fica limitado. Para enxergar as extremidades, é preciso movimentar a cabeça. Quanto maior o grau dos óculos utilizados, maior é a limitação da visão lateral, o campo visual. Sempre a lente de contato, na sua correção óptica, acaba dando uma melhor qualidade de visão ao usuário. Para não correr o risco de contaminação, é preciso manter alguns hábitos de higiene. Por exemplo, limpar o estojo e as lentes com uma solução específica e não com o soro fisiológico, como é de costume de muita gente. É preciso respeitar os prazos de validade. Nunca dormir, nem mesmo entrar no mar ou piscina usando as lentes de contato. Medidas simples, mas que demoram tanto para fazer parte da rotina dos pacientes, que existem profissionais só para isso. Essa é a função de Lucas no Hospital Oftalmológico há 5 anos. É um desafio de fazer eles aprender a confiar na lente,
Saber que a lente vai dar uma melhor qualidade de vida. Bom, e uma outra pesquisa que durou 4 anos revelou que a contaminação de mercúrio chegou a algumas cidades no Pará. Isso acontece pelo consumo de peixes. Um problema que começou ainda na década de 80, no auge dos garimpos, e que ficou mais grave com a exploração ilegal da floresta ao longo do rio Tapajós, no oeste do Pará. A contaminação de mercúrio nas águas, que vem sendo denunciada por ribeirinhos e indígenas. Até quando a água mudou, né, mano? Quando não tinha mercúrio, a água do Tapajós era limpinha. Se olhar 2, 3 metros, você chegava lá à terra. Lá agora você não tem mais nada agora, tudo poluído agora. O mercúrio natural também está nas plantas. Então, quando você queima a floresta, esse mercúrio evapora e ele volta. Mercúrio é um metal pesado e tóxico, considerado um dos mais perigosos para o meio ambiente e para o homem. A Universidade Federal do Oeste do Pará, a UFOPA, descobriu que os riscos também chegaram às cidades. Foram 4 anos de estudos. 144 moradores de Santarém participaram da pesquisa. Mais de 60% deles estavam contaminados por mercúrio. O estudo mostrou que a contaminação do metal está diretamente relacionada ao consumo de peixe. Alguns moradores apresentaram até 180 miligramas de mercúrio por litro de sangue, quando tolerável pela Organização Mundial da Saúde é de apenas 10 miligramas. Indivíduos que relataram, através dos questionários, um consumo frequente de peixe, um consumo diário ou de até 3 vezes na semana, foram os indivíduos que apresentaram os níveis mais altos de mercúrio. Apesar de no estudo nós temos mais mulheres do que homens, os níveis de mercúrio mais altos foram encontrados nos homens. Isso pode levar a principalmente dano no sistema nervoso central. A região norte é a que mais consome peixe no país. E nas áreas ribeirinhas, a pesca é para a maioria das famílias a única fonte de renda e de sobrevivência. Reduzir os índices de desmatamento na região, porque a vegetação é que protege o solo. Bom, agora uma curiosidade no Espírito Santo. Mesmo com o clima frio, um produtor tem tido sucesso no cultivo de cacau, conhecido por gostar de regiões quentes. O cacau é mesmo bonito de se ver. Nasce assim, grudadinho no caule. E para o pé ficar desse jeito, carregado, é preciso calor e umidade. Por isso, o clima tropical é terreno fértil para o cultivo da fruta. E aí fica fácil entender por que a Bahia e o Pará lideram a produção nacional. Mas um produtor aqui do Espírito Santo foi na contramão dessa história de clima quente e úmido. Ele mostrou que é possível plantar cacau em lugar alto e frio. Na plantação do seu Odair, em Santa Maria de Jetibá, região serrana do Espírito Santo, os pés de cacau foram plantados a 680 metros de altitude. Mas o recomendado é plantar a fruta a no máximo 500 metros. Desacreditaram de mim. Aqui é frio, só dá verdura. A média nacional é de 1 quilo de cacau seco por planta. Aqui no seu Odair, cada pé produz pelo menos 4 quilos de cacau. Quase 4 vezes acima do que é comum em outras plantações. Ele usou mudas de qualidade superior, ele usou mudas, vamos dizer assim, top de linha. O solo dele é muito bem trabalhado. Ele cuida daquilo ali muito bem. O trato dele é bastante perfeito. Além disso, a geografia ajudou. O local da plantação do seu Odair é uma região de vale. Pega sol e as plantas ficam protegidas do vento. Para confirmar tudo isso e ter certeza do que tornou possível o crescimento do cacau em altitude, a plantação do seu Odair vai ser monitorada. Nós vamos todos os meses acompanhar esses dados, porque o que ele conseguiu ali, se você me dissesse assim, ele pode plantar lá que ele vai ter sucesso, eu diria a você, não. Situação inesperada mesmo, né? Agora, outra situação inesperada, viu, no Zoológico de São Paulo, é que mesmo fora da época, os flamingos estão se reproduzindo. Eles parecem bicho de pelúcia, com uma penugem cinza bem macia. São tanto desajeitados ainda, mas já mostram valentia desde cedo. São bravos, né? O mais velho nasceu no dia 19 de agosto. 6 dias depois veio o outro.
Uma surpresa para a equipe do Zoológico de São Paulo, onde existem 140 flamingos chilenos. Esta não é a época em que normalmente eles se reproduzem. É uma surpresa. Na verdade, eles vão criar lá para setembro, que é a época de chuva. Só que esse julho aqui foi um julho com menos frio. Então fez com que eles tivessem maior estímulo reprodutivo. Desde julho, os flamingos já botaram 15 ovos, mas apenas 4 estavam fecundados. Primeiro nasceram os 2 e em poucos dias tem mais 2 filhotes chegando destes ovos que ainda estão na chocadeira. Eles ainda não têm nome porque só um teste de DNA vai indicar o sexo das aves. E aqui, os flamingos têm uma rotina bem definida. São pesados todos os dias, se alimentam a cada 3 horas, com uma vitamina de ração, gema de ovo, camarão e peixe. Realmente eles são bem famintos, né? Eles não têm muito limite. Por enquanto, eles continuam assim, cinzas. É só depois de 2 anos que as penas ganham a cor avermelhada. Esses filhotes chegaram 9 meses depois do Fred, que foi o primeiro flamingo chileno a nascer aqui no Zoológico de São Paulo, depois de quase 40 anos de tentativa de reprodução em cativeiro. Quando encontrei o Fred pela primeira vez, ele ainda era um filhote todo cinza e agora já é um flamingo adolescente. O flamingo chileno vive entre o Peru e a Patagônia e pode ser visto na região sul do Brasil. As aves se reproduzem só uma vez ao ano e até dezembro é possível que esta família fique ainda maior. A gente tem certeza de que daqui para frente vão ser muitos filhotes por ano. Coisa linda esse bebê. Outras partes do país, pode colocar na tela. Vitória, Espírito Santo, sol entre nuvens, mínima 19 graus, máxima de 24. No Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, muito sol por lá, viu? Mínima 19 graus, máxima de 26 graus. E em São Paulo também. Bastante calor em São Paulo, mínima de 15, máxima de 24 graus na capital paulista. E chegou a hora do nosso quadro especial de maquiagem. E hoje você vai aprender algumas técnicas para corrigir a sobrancelha com maquiagem. Tá bem bacana. Olha só as dicas com Bruna Jacon. Olá, tudo bem? Meu nome é Bruna Jacon, sou maquiadora profissional e hoje eu vim trazer uma dica muito legal para vocês, que é o contorno da sobrancelha, como corrigir falhas de sobrancelha. Eu já fiz toda a maquiagem da minha modelo, tá? Então já tá com contorno, já tá com a pele feita, já tá com o olho feito, já tá com tudo feito. Só a sobrancelha ficou, pra vocês verem que é super fácil fazer e dá muita diferença na maquiagem, tá? No olhar, em tudo. Levanta o olhar, fica muito lindo. Bom, o que vocês vão precisar? Deixa eu pegar meus pincéisinhos aqui. O primeiro, mais importante, é um pincel chanfrado, tá? Que é esse pincelzinho que ele tem um corte lateral. Esse aqui é da Margarida. Esse pincelzinho aqui, que é um pincel de sobrancelha, ele é para esfumar a sobrancelha, apesar dele parecer um pincel de rímel, ele é para esfumar a sobrancelha. Esse pincelzinho aqui, que é um pincel chato, que ele é para fazer a iluminação da sobrancelha. E esse outro pincel, que ele é um pincel reto, tá? Que ele vai fazer o contorno da nossa sobrancelha. E para usar na sobrancelha, eu vou usar essa paletinha de sombra aqui, tem várias. Certo? É uma sombra comum, é uma sombra que você tem em casa, mas lembrando, tá? Ela precisa ser opaca, ela tem que ser opaca, ela não pode ter brilho, porque ela vai ser usada para ser uma sombra na sobrancelha mesmo, certo? Então ela vai ser usada para disfarçar, e se ela para disfarçar não pode ter brilho, tá? A gente sempre segue a cor do cabelo da modelo. Pra quando você disfarçar a sua sobrancelha, as pessoas acharem que ela é realmente sua, né? Ninguém precisa saber que você fez ela, que você criou, que aquilo é de mentira, né? Bom, vamos começar então. Aqui é a minha modelo. Vira um pouco, levanta só um pouquinho aqui. Certo? E a sobrancelha dela aqui, se vocês analisarem, aqui tem uma falhinha, certo? Aqui tem uma falhinha, aqui tem outra falhinha. Então a gente vem com a sombra, vou vir aqui com a minha sombra, essa aqui, deixa eu colocar aqui de apoio. E aqui, ó, eu vou vir bem em cima do meu primeiro pelinho, tá? Lembrando que o pincel chanfrado a gente usa da pontinha maior em direção ao final da sobrancelha. E aqui eu venho preenchendo a minha sobrancelha, como se fosse um desenho de colorir, né? Na infância.
Então a gente vai preenchendo toda a sobrancelha. E aqui no finalzinho também, certo? A mesma coisa aqui em cima, tá? Eu preencho tudo, sempre, lembrando, gente, sempre em linha reta, tá? Em linha reta, a sobrancelha ergue o olhar, certo? Então não deixa o olhar caído. Venho aqui de ladinho agora e dou uma esfumadinha, certo? Pra também não ficar super marcada, porque a sobrancelha muito marcada não fica legal. Aqui no arco maior que tem, a gente também vai descer um pouco. E sempre assim, do arco maior ao final, sempre em linha reta, tá? Não façam muitas curvas. Daí agora eu venho com um corretivo da cor dela, tá? É um corretivo, esse aqui é da Maquiê. Pego o meu pincelzinho reto, passo um pouquinho aqui e eu venho bem rente, a primeira linha que eu fiz, bem rente, e vou marcar um traço reto, certo? Que isso que vai dar forma na minha sobrancelha. E aqui eu venho até o final, certo? E daqui eu carimbo e puxo, carimbo e puxo, e carimbo e puxo, porque isso não pode ficar marcado, tá? Então eu sempre carimbo e puxo. Por mais que eu já tenha feito aqui embaixo, não vai interferir, certo? Então carimbei, puxei, carimbei, puxei. Bom, daí aqui em cima, gente, a gente vai fazer a mesma coisa que fez embaixo. Então eu vou vir aqui com o pincel reto, vou vir aqui para vocês conseguirem enxergar melhor. E faço essa linha reta. Cheguei no arco da sobrancelha, aqui também. Vou descer reto pra cá, tá? Desci reto. E aqui, ó, eu carimbo e puxo, carimbo e puxo, carimbo e puxo. E eu faço isso em toda a extensão da sobrancelha, certo? Pra quê? Pra não ficar marcado, tá? Se ficar marcado, fica feio, fica muito caricato. Vem aqui. Aqui eu vou arrumar também. Aqui, ó, eu junto as dois traçados de contorno que eu fiz. Perfeito. Fiz isso, gente. Venho com uma esponjinha, tá? Eu venho dando batidinha só pra tirar o excesso, tá? Pra isso aqui conseguir ser esfumado bonitinho. Vem aqui, posso colocar aqui também, pra não deixar ela sem maquiagem aqui. E depois eu venho com uma sombra iluminadora. Vou vir com essa aqui, tá? Skimp, é da Urban Decay. E venho abaixo da sobrancelha. E venho iluminando abaixo da sobrancelha, que isso aqui vai arquear ainda mais a minha sobrancelha e vai levantar o meu olhar. Então esse aqui é um pincelzinho de esfumar só pra dar o meu acabamento final ao meu olho, tá? Lembrando que quando a gente vai fazer sobrancelha, a gente vai fazer antes de fazer a maquiagem. A gente só fez aqui depois pra mostrar a técnica. Então você vai esfumar e vai dando acabamento na sua maquiagem. Esse aqui é um pincelzinho de lápis, tá? Ele esfuma pedacinhos menores. Então eu venho aqui, ó, com a mão bem leve, lembrando que pra quem quiser mão leve, pega no final do pincel e só venho dando acabamento. Pro meu iluminador entrar na minha sombra e ficar bonito, ficar leve. Prontinho! E essa foi a nossa correção de sobrancelha. Difícil, gente? Não é, né? E além de tudo, deixa o olhar muito mais bonito, muito mais marcante. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Se vocês gostaram, me segue no Facebook, que é Bruna Jacon Makeup, e no Instagram, que é Bruna Jacon. Aguardo vocês até a próxima. Um beijão! Obrigada pelas dicas, Bruna. Vou fazer a minha também a partir de agora. E já estamos na reta final do RF com você e temos as participações de telespectadores que estão junto com a gente nessa segundona, início de semana. Pode colocar a primeira participação. Olha aí a Gildete, que trabalha aqui conosco, tirou a foto com a Gi, com a Lu.
Aqui de Limeira, claro, na semana passada, essa foto foi enviada. A Missilene de Caldas Novas, Goiás. Um abraço para você, Missilene. A Gia e a Lu, que eu acabei de falar, que fazem parte do projeto Comprimidos da Alegria. Fabiano, Morungaba, São Paulo, um beijão pra você, ótima semana. A Valquíria de Petrolândia, Pernambuco, beijo pra você, ótima semana. Essas são as participações e eu tenho encontro marcado com você amanhã de novo, às 11h30. Estarei aqui, viu? Até lá, se Deus quiser.